Hoje a gente já está indo acho para a quarta ou quinta palavra sobre a série sobre unidade. E nós temos ministrado e falado que não adianta você colocar pessoas dentro de um prédio. Não adianta você colocar muitas pessoas e chamar isso de igreja. Igreja não é um ajuntamento de pessoas. Você juntar pessoas, irmão, é muito fácil. Você traz um pregador de fora, um cantor famoso, você faz um evento, você começa a fazer um monte de programação na igreja, um monte de conferência. Isso aqui lota. Juntar pessoas é fácil, irmão. Mas o objetivo de Deus não é juntar pessoas. O objetivo de Deus é que essas pessoas elas sejam uma. Elas vivam em unidade. O mesmo propósito, a mesma visão, o mesmo falar, o mesmo pensar. E a Bíblia diz que quem vive assim não existe nada que possa impedir o crescimento de quem vive em unidade. Uma história que nós conhecemos da Bíblia é a história de Babel. Gênesis fala que os homens maus se reuniram para construir uma torre que chegasse até o céu, porque eles queriam estabelecer o nome deles. E a Bíblia diz que Deus desceu do céu, olhou para eles, e lembre-se, eles eram homens maus. A Bíblia diz que Deus olhou para eles e falou assim: uau! Você consegue imaginar Deus fazendo assim? Uau! Para pessoas com propósito ruim. Deus falou assim: o que eles estão planejando, eles vão conseguir. Porque eles têm uma mesma visão. E não há nada impossível, e nada será impossível para eles. Eles eram maus, eles estavam tendo um projeto mau, mas Deus olhou para eles e falou assim: uau, nada será impossível para eles. Porque o que eles estão tentando fazer, eles vão conseguir. Porque eles têm o mesmo falar, o mesmo pensar. E nada será impossível para eles. Aí o que Deus fez? Deus confundiu a língua de todos eles. E agora a gente tem que estudar inglês, japonês, cearense, né? Virou essa bagunça toda aí. Mas a lição fica para nós. Se eles que eram maus, mas eles tinham um propósito certo, nada era impossível para eles, imagina para nós. Se nós tivermos o mesmo falar, o mesmo pensar, o mesmo agir, não haverá nada impossível para a igreja de Deus. Amém, amado? Amém? Vocês estão aí? Amém? Fala assim: a minha família será salva. Aleluia. Não adianta ter uma igreja lotada de pessoas. Tem que ser uma igreja que fale a mesma coisa. Hoje eu quero falar, hoje é a quinta palavra. Hoje eu quero falar, não é propaganda da nossa igreja, tá, irmão? Mas hoje eu vou falar sobre koinonia. Esse nome koinonia, que é tão difícil explicar para as pessoas às vezes, né? Às vezes a gente passa aí fora, tem um bebo olhando para a placa e fica assim. Aí um pergunta às vezes assim para a gente, né? É o que aí? É uma igreja. É. Mas tem Jesus? Né? Tem. Né? E a palavra koinonia, nós vamos aprender, é a palavra original do hebraico que fala sobre, uma das coisas que fala é sobre comunhão. Então quando você lê lá em Atos capítulo 2, verso 42, que eles estavam juntos e eles tinham comunhão, está falando assim, eles estavam juntos e eles tinham koinonia. Aí foi traduzido para nós, comunhão. Mas é muito mais do que isso. Nós devemos ser humildes e reconhecermos que nós precisamos crescer no nível de comunhão. Irmãos, por mais que a gente ache que a gente tem uma vida de comunhão, nós precisamos ser humildes e admitir que nós temos muito para crescer ainda. Muito, muito mesmo. Algumas pessoas, elas pensam pelo fato de frequentar os cultos da igreja, elas estão em comunhão com as pessoas. Isso é um engano terrível. Você pode vir à igreja, você pode frequentar a igreja todos os domingos, você pode frequentar a igreja a vida inteira e ainda assim ser alguém sozinho e desconectado. Não é porque você vem na igreja que você tem comunhão. É claro que
Ninguém pode ter comunhão sozinho, mas também é muito difícil você ter comunhão numa multidão. Nós precisamos pelo menos de uma ou mais pessoas para estabelecer essa comunhão. E a comunhão verdadeira da Bíblia, ela acontece em grupos pequenos. E os melhores grupos pequenos dessa comunhão acontecer são nas células. Porque aqui a gente ouve, lá nas células, como eu expliquei durante a semana, você pode ter comunhão com um grupo, é diferente. Só para vocês terem ideia, igreja, prédios, só vieram a existir no 5º século depois que Jesus havia morrido. Não existia igrejas. As igrejas, os crentes, os membros, os filhos de Deus, eles se reuniam nas casas. Isso foi a invenção do Constantino, né, do rei, do imperador que se converteu, e ele construiu os prédios, e aí trouxe o pessoal para a igreja. E a gente fala que hoje a igreja é uma entidade de 2 asas. Uma asa é o prédio, a igreja, a estrutura. Outra asa são as células, as casas. Se a igreja que voa só com uma asa, que só fica trazendo gente aqui para dentro, ela é uma igreja que não tem voos altos, porque ela está sempre desequilibrada. A igreja que voa com uma asa só, nas casas, também não tem vida útil, porque ela não recebe. Então existe 2 asas. Então hoje se junta essas 2 situações. Nós nos reunimos nos prédios, mas a comunhão verdadeira, ela acontece lá nas casas. A comunhão também não é algo que acontece automaticamente. É algo que precisa ser intencional, precisa ser cultivado. Você não acorda de manhã pensando em fazer comunhão, em ter comunhão. A Bíblia diz em Atos 2,42 que a igreja perseverava. Para você ter comunhão, você precisa perseverar. Porque a maioria das vezes você não está com vontade de ter comunhão. Poxa, eu vou lá de novo, não sei o quê, não estou com vontade, estou cansado. Precisa ser algo intencional. Você fala assim, olha, eu vou abrir minha casa para receber o Fábio e a Jennifer essa semana. Eu não vou esperar eles bater aqui na minha porta para vir. A comunhão tem que ser algo intencional. Você precisa ter intenção que isso aconteça. Tem que ser cultivado. Nós precisamos aprender a ter comunhão uns com os outros. E a palavra bíblica para comunhão é koinonia. Significa o quê? Ter algo em comum. Estar comprometido uns com os outros, assim como nós estamos com Cristo. Então, para sermos igreja, nós precisamos da verdadeira comunhão, da verdadeira koinonia, da comunhão do Novo Testamento. E qual era a comunhão do Novo Testamento? Uma igreja forte, irmão. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, a igreja lá é tão abençoada, que tem uma palavra tão abençoada. Né? A igreja lá é tão abençoada porque tem um louvor tão abençoado. A igreja lá é tão abençoada porque tem os dons. Né? Uma igreja forte não é necessariamente aquela que possui uma palavra forte. Não, mas lá a palavra é muito forte. Não, uma igreja espiritual, uma igreja forte, não é aquela que tem uma estrutura maravilhosa. Nossa, lá nós temos salas para as crianças, nós temos salas para os jovens, nós temos um salão muito bonito, nós temos lugar para a escola bíblica dominical, então essa igreja é forte. Não, essas coisas são boas, essas coisas são desejáveis, mas uma igreja forte também não é uma igreja cheia de milagres. Toda vez que a gente vai lá tem milagres acontecendo, tem um louvor abençoado. Isso pode ser magnífico, isso é bom, é desejável, mas uma igreja assim pode ser frágil e pode até estar paralisada, porque Jesus, Ele não disse que nós seríamos conhecidos porque nós operamos milagres. Jesus não disse que nós seríamos conhecidos porque nós temos uma estrutura maravilhosa. Jesus não disse que nós seríamos conhecidos porque existe um louvor magnífico no nosso meio. João capítulo 13, verso 35. Olha que lindo o que Jesus disse. João 13, 35. Nisto todos saberão que são os meus discípulos, se amardes uns.
Jesus não disse assim: vocês serão conhecidos porque vocês operam milagre, vocês serão conhecidos porque vocês têm uma música linda, vocês serão conhecidos porque vocês têm uma estrutura linda, vocês serão conhecidos porque vocês têm sala para todas as coisas. Não! Jesus disse assim: vocês serão conhecidos como meus discípulos quando as pessoas olharem para vocês e verem que vocês se amam. Posso ouvir um amém melhor? Nossa, mas lá tem uma palavra forte. Não. Não é isso que vai fazer a gente ser conhecido como discípulos de Jesus. O que vai fazer a gente ser conhecido como discípulo de Jesus é quando as pessoas olharem para o mundo e falarem assim: eles são doidos, pessoal esquisito, mas eles se amam. Eles levantam a mão para cantar, eles choram, né? Mas eles se amam. Não adianta você lotar uma igreja de pessoas falando mal um do outro. Não adianta você lotar uma igreja de pessoas desejando a queda um dos outros. Não adianta você lotar uma igreja de pessoas que não se importam com os problemas uns dos outros. Elas não, pode ter a palavra que for, pode ter o conhecimento que for, mas elas não serão conhecidas como filhos de Deus. Elas serão conhecidas como uma denominação, serão conhecidos como os crentes daquela igreja, como as pessoas que fazem barulho, como as pessoas que têm a música bonita, mas discípulos não. Para ser conhecido como discípulo, tem que amar uns aos outros. Irmão, nós seremos conhecidos como os discípulos. Tem gente aqui querendo ser conhecido como discípulo de Jesus, amém? Amém? Então você tem que amar uns aos outros. Nós não abrimos mão do poder de Deus, nós não abrimos mão de um louvor abençoado, nós não abrimos mão das estruturas, nós não abrimos mão de nada disso. Mas uma igreja forte é uma igreja que vive em comunhão de espírito e no espírito. Uma igreja forte é uma igreja que tem comunhão entre os irmãos. A força do corpo está nas juntas, irmão, não está nos ossos. Não adianta você ter ossos fortes. Você pode ter ossos fortes, mas o que junta esses ossos são as juntas. O que liga esses ossos são as juntas. Se você não tiver juntas fortes para manter esses ossos, não adianta ter 5, 6, 10, 15, maravilhoso. A força de uma igreja não está nos ossos, está nas juntas. A força de uma rede não está no nylon maravilhoso, está nos nós que é dado, os nós que ligam. Se não forem fortes, a rede pode ser lançada e ela vai apanhar muitas vidas, mas vai se perder. Por que se perde tantas pessoas na igreja? 40 milhões de desviados no Brasil. Porque os nós não são fortes. Se os nós forem fortes, irmão, é difícil do peixe sair. Amém? Tem meu slide aí? O que não é comunhão? Coloca para mim o que não é comunhão. O que não é comunhão no Espírito? O que não é koinonia? Primeiro, não é ambiente social e superficial. Tem gente que pensa que comunhão é igual o Rotary Club, Lions, esses clubes que tem aí. Esses clubes você vai para lá e é só uma comunhão superficial. Você fica no seu canto, a pessoa fica no canto dela. Isso não é comunhão. Sabe, essa comunhão, ela pode ser encontrada fora da igreja, mas na verdadeira igreja, na koinonia, somente pode ser encontrada quando ela tem o Espírito unindo essa comunhão. É claro que nós gostamos de jogar bola, é claro que nós gostamos de fazer um churrasco, é claro que nós gostamos de estar junto, sabe? Não é possível ter comunhão se não estivermos juntos. Mas estarmos juntos apenas não significa comunhão de espírito. A verdadeira comunhão implica em compromisso. A verdadeira comunhão implica em aliança. Sabe, só estar num lugar junto, sem compromisso, isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Só estar no mesmo lugar com pessoas, mas que você não tem compromisso, você não tem aliança com essas pessoas. Isso não evidencia uma comunhão. Isso é coisa barata, você pode fazer churrasco, você pode jogar bola, mas se você não tem aliança e compromisso, isso não é comunhão. Outra coisa que não é comunhão, essa comunhão é abstrata, sabe?
Eu sirvo a Deus sozinho, como eu quero. Eu vou na igreja o dia que eu quero, mas o importante é que eu tenho Deus. Eu oro sozinho, entro no meu quarto. Esse pessoal faz parte da igreja invisível, que você nunca vê ela. Sabe, não tem propósito, não tem aliança. Mas Deus está em todo lugar. Tá, mas isso não é comunhão. Então comunhão não é só estar junto com pessoas. Comunhão, né? Você pode estar no churrasco com as pessoas e não ter comunhão nenhuma com elas. Você pode estar no almoço com as pessoas e não ter comunhão nenhuma com elas. Comunhão só existe quando tem aliança e compromisso. Agora, o que é comunhão mesmo? Deixa eu te explicar aqui o que é comunhão. O que é koinonia, essa palavra no grego, que significa, a primeira coisa, vida compartilhada. Fala assim comigo, vida compartilhada. A palavra koinonia significa vida compartilhada. Nós compartilhamos da vida do mesmo Cristo. Portanto, comunhão é uma questão de compartilhar o mesmo tipo de vida. Presta atenção. Um gato, ele não pode ter comunhão com um rato. Um rato não pode ter comunhão com um elefante. Um cão não tem comunhão com um gato. Por quê? Porque eles não têm a mesma vida. Eles não têm a mesma natureza. Então comunhão é ter uma vida compartilhada, é ter a mesma vida. Sabe por que nós podemos ter comunhão? Porque Cristo, Ele está dentro de nós, nós temos a mesma natureza. Esse é o motivo porque hoje nós temos comunhão com Deus e porque nós podemos ter comunhão com os outros, porque nós nos tornamos filhos de Deus, então nós temos a mesma natureza. Quem senta aqui tem a mesma natureza de quem está lá, por isso nós podemos ter vida compartilhada, nós podemos ter comunhão. Um gato nunca vai poder ter comunhão com um rato. Salmos 1, verso 1. Salmos 1, verso 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Olha que interessante. Dos ímpios, daqueles que não têm a natureza, nós podemos ser colegas, nós podemos ser conhecidos, podemos ter relacionamentos superficiais, mas nós não podemos ter comunhão, porque comunhão é compartilhar a mesma vida. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 16. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 14 e 16. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia existe Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como ele disse, habitarei neles, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tem crente que pede conselho às pessoas ímpias. Não, meu melhor amigo é lá do serviço. A Bíblia está dizendo que não tem comunhão. Não existe comunhão. Não, estou fazendo um negócio com o irmão, com a pessoa aí, vão abrir um negócio, mas assim, ele não é cristão, mas eu vou abrir. Irmão, a Bíblia está dizendo que não dá certo. Porque a natureza é diferente. A Bíblia está falando que não dá certo. Comunhão é só se for o jugo igual. O Cristo que habita em mim sempre vai saudar o Cristo que habita em você.
Quando nós nos juntamos, é uma tremenda porção de Cristo presente. Você já reparou? Quando você está sozinho, você encontra alguém da igreja, 2, 3 pessoas, daqui a pouco vira uma alegria o lugar. Por quê? Porque é a natureza de Cristo que está dentro de mim. Quando acha a natureza de Cristo que está dentro de você, vira festa rapidinho. Irmãos, não faça isso, por favor. Mas você pode me amarrar com os olhos fechados e me largar em qualquer lugar do Brasil. Com 5 minutos eu estou dentro da casa de alguém comendo. Eu não preciso mais do que 5 minutos. É só eu descobrir que tem uma igreja e um crente. Porque o Cristo que habita dentro de mim vai encontrar o Cristo que habita dentro de alguém e nós vamos ter comunhão. Porque a mesma vida é compartilhada, a mesma natureza. E com 10 minutos parece que nós somos os melhores amigos. E com 20 minutos parece que nós somos até parente. Com 30 minutos a pessoa fala assim, não vai embora não, fica aqui o resto da vida. Porque é a mesma natureza. Isso é vida compartilhada. Isso é koinonia. Para termos koinonia nós precisamos ter a mesma salvação. Precisamos ter uma mesma fé, o mesmo destino e o mesmo Deus. Só tem comunhão quem tem a mesma fé, a mesma salvação, o mesmo destino e o mesmo Deus. Se você tem melhor amigo lá fora, deixa eu te falar, você está perdendo seu tempo. Palavra difícil de pregar, tá, irmão? Porque a gente gosta de pregar as coisas boas da Bíblia, que é boa, que é confortável, né? Mas é assim que funciona. Ah, minha amiga é lá do serviço, minha amiga. Que amiga, irmão? É a minha melhor amiga, eu abro o coração para ela, e ela é serva do Senhor. Não, não é nem cristã. Só podemos ter comunhão se nós vivermos na luz. Aqueles que estão em trevas fogem da comunhão. Aquele pecado não confessado, quem anda na luz, a Bíblia diz que não tropeça. Se tropeçou, é porque não estava na luz, estava nas trevas, estava no escuro. Homem é massa, né? Meu quarto é muito escuro. Meu quarto é muito escuro. E eu acordo à noite, eu não preciso de nada. Eu vou lá no banheiro, abro tudo certinho, onde está o interruptor, eu entro, vou direitinho. Mas mulher não é igual. A minha esposa, de noite, quando ela acorda, ela tem uma lanterninha pequenininha assim, ó. Ela liga a lanterninha e vai no quarto para achar. Por quê? Porque se você estiver nas trevas, você tropeça. Mas outro dia eu me perdi dentro do quarto. E eu não sabia onde eu estava. Acho que eu passei demais. E é muito escuro. E eu não conseguia me achar. Aí eu corri para ela. Falei, amor, acende a luz aí para mim. Porque quem está na luz não tropeça. Quem está nas trevas tropeça. E a Bíblia diz que onde houver trevas, um dia Deus vai trazer a luz. Amém, amado? Cada um de nós tem uma porção de Cristo. Quando essa porção se encontra, nós temos a igreja reunida. Tem irmão que acha que ele é a igreja, irmão. Ele é tão prepotente que ele acha que ele é a igreja. Não, eu posso ficar em casa sozinho adorando a Deus porque eu sou a igreja. Que igreja? Você não é igreja nenhuma não, irmão. Não, pastor, nós somos a igreja. Não, você não é a igreja não, irmão. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando o meu membro encontra com o seu e nós se encontramos, nós se tornamos a igreja. Não existe um membro sozinho sem igreja. Corta o meu braço, bota ele ali, ele vai morrer. Porque ele está fora do corpo. O Cristo que habita dentro de você, quando encontra o Cristo que habita dentro de cada um de nós, vira igreja, vira comunhão, porque nós temos a mesma natureza. Amém, meu amado? 2, comunhão, koinonia, é a comunhão que Cristo teve com seus discípulos. Você já imaginou na comunhão que Cristo teve com os discípulos? Qual era a comunhão que Cristo tinha com os discípulos? Uma comunhão de aliança e compromisso. Era mais forte do que ficar junto o dia todo. Imagina Jesus andando com aqueles discípulos o dia todo. Era mais forte do que eles estar na mesma casa. A comunhão entre eles
Era tudo uma questão de compromisso, de aliança. Jesus falou para ele assim: vem e segue-me. Larga tudo. Para ter comunhão, nós precisamos ter compromisso. Tem cristãos que aqui não tem isso, só lá no Mar Morto, né? Tem cristãos que não tem compromisso nem de vir na igreja no domingo. E como que ele vai ter aliança? Como que ele vai ter comunhão? Sabe, comunhão você precisa ter no mínimo aliança e compromisso. Eu te pergunto nessa noite, você tem aliança, você tem compromisso com as pessoas da sua célula? Você tem aliança, você tem compromisso com os seus líderes? Ter compromisso é uma condição fundamental para ter comunhão. Eu sei que te ensinaram que comunhão é jogar bola junto. Eu sei que te ensinaram que comunhão é fazer churrasco junto. Eu sei que te ensinaram que comunhão é ir para a praia junto e fazer um luau. Eu sei que te ensinaram que comunhão é ir para a piscina junto e fazer um dia legal. Mas isso não é comunhão. Comunhão é aliança e compromisso com as pessoas que estão junto de você. Vamos fazer uma comunhãozinha? Tem que ter o churrasco sim, irmão, com certeza. Não podemos ter comunhão com alguém que não tem compromisso com ela. Muitas pessoas pensam que só precisa ter comunhão com Deus. Não, eu tenho comunhão com Deus, mas isso é um engano. Na última ceia, Jesus pediu que Judas saísse. Jesus falou para Judas assim: sai. Por quê? Porque Judas não tinha compromisso e nem aliança com Jesus. Comunhão da igreja primitiva. 3, a comunhão de propósito. Só há comunhão entre pessoas que possuem o mesmo propósito, a mesma visão. Podemos ter a mesma natureza, mas não ter a mesma visão, não ter o mesmo propósito, não ter o mesmo objetivo. Comunhão, irmão, tem que ter a mesma natureza, tem que ter o mesmo propósito, a mesma visão. Quando nós falamos assim, vamos ter encontro com Deus, a igreja toda trabalha com encontro com Deus. Ah, vamos fazer o evangelismo não sei aonde, a igreja toda trabalha com isso, é o mesmo propósito, é a mesma visão. Isso é comunhão. Não é um puxando para um lado, outro puxando para o outro, não. A igreja de Deus assim não funciona. Deixa eu te falar, você tem o mesmo propósito, a mesma visão dessa igreja? Você pensa a mesma coisa? Hoje a gente está falando uma palavra muito local aqui para a igreja. Você tem a mesma visão, o mesmo propósito? Isso é comunhão. Você tem aliança, você tem compromisso. Comunhão implica em preservar a mesma visão, o mesmo propósito. Às vezes as pessoas estão corrigindo as outras e falam assim: não pode fazer isso não. Por que não pode? É porque o pastor não gosta. Ah, porque eu não gosto? Joga o pastor no fogo, né? Não, irmão, não pode fazer isso porque está errado. Nós temos a visão que assim não funciona. Você quer saber se você não tem a visão da igreja? Quando tem alguém fazendo errado, você fala assim: não pode porque o pastor não gosta, a igreja não deixa. Aí está mostrando que você não tem a visão, que você não tem comunhão. Por que não pode fazer isso? Ah, não pode fazer isso porque a nossa visão diz que não é assim. Nosso propósito é assado. Não é porque o pastor não gosta. As mães falam assim: não mexe aí não, criança, porque o pastor vai brigar com você. As crianças olham para mim e falam assim: brigo não. Porque eu cresço como cara ruim da igreja. Deixa eu te perguntar, você tem visão, mesmo propósito? Isso é comunhão, irmão. Sabe, o mesmo objetivo, a mesma aliança, o mesmo compromisso. Sabe o que nós temos aqui, irmão? Nós temos aliança, nós temos compromisso de ganhar nossas famílias para Jesus. Nós não queremos ninguém indo para o inferno. Nós temos compromisso aqui de cuidar bem dos casais. Que não haja separação no nosso meio, que não haja divórcio no nosso meio. Nós temos compromisso aqui de cuidar bem das nossas crianças, para que elas não sejam doutrinadas aí fora. Nós temos essa visão de ganhar bem as crianças, de cuidar bem das crianças. Nós temos aqui visão de reino, que Cristo vai voltar e Ele vai estabelecer o reino dele aqui nessa terra. Nós temos visão
de que existe uma recompensa para aqueles que trabalham. Nós temos uma visão de que não importa o quanto você pecou, a palavra de Deus diz que nós vamos continuar amando uns aos outros, porque nós não amamos o pecado, nós abominamos o pecado, mas nós amamos o pecador. Nós amamos aqueles que querem dar mais uma caminhada. Sabe, amado, nós temos a visão aqui de proteger uns aos outros. Você chegar para mim e falar assim: pastor, estão falando. Quem está falando? Me dá o nome, CPF. Não pode. Então sai, Satanás. Você falou mal de um, você falou mal de todo mundo. A gente se protege. É uma panela mesmo. Essa é a nossa visão. Proteger-nos uns aos outros, guardar uns aos outros, amar uns aos outros, sofrer uns aos outros, se alegrar uns com os outros. Essa é a visão. Sabe, nós precisamos entender que isso que é a igreja. Não é juntar um monte de gente aqui dentro e cada um vai para si e acontece o que acontecer. Não é isso que Deus falou. Deus, Ele falou que Ele queria uma igreja que amasse uns aos outros. Eu sei que todo domingo você vem para cá, você ri, fica muito engraçado, você sai chorando daqui, mas hoje Deus não quer nada disso. Hoje Deus quer mostrar para você se você tem aliança e compromisso, se você realmente tem comunhão, se você tem koinonia, vida compartilhada, a mesma vida, a mesma visão, o mesmo propósito. Porque a parte de koinonia, de comer churrasco junto e beber, jogar bola junto, isso aí todo mundo faz, não precisa ser igreja não. Você encontra isso lá no mundo. Se você achava até hoje que comunhão é fazer um churrasco e jogar bola, então lá no estádio agora está tendo comunhão. Comunhão é só quando existe a mesma visão, o mesmo propósito, aliança e compromisso. Eu te enterro, ou você me enterra, mas a gente está junto até o fim. Às vezes você vê as pessoas dentro da igreja aqui, alegre, né? Aqui não, só lá no Mar Morto que tem, alegre, festejando, abraçando, daqui a pouco some. Aí você fala assim: cadê você, rapaz? Não quero ser crente mais não. Mas você estava tão animado, não. Por quê? Porque não tem aliança, não tem compromisso. Agora, se você tem aliança e compromisso comigo, se você sumir, eu vou atrás de você. Você já foi atrás de quantas pessoas que sumiram da igreja? Hein? Quantas vezes você pegou seu WhatsApp e ligou para uma pessoa que faltou o culto? Você está entendendo que você não tem comunhão? Você só tem uma igreja que presta serviço para você. E o dia que você achar que essa igreja aqui não prestar mais serviço para você, sabe o que você vai fazer? Você vai embora, procurar outra. Porque você não tem aliança, você não tem compromisso, você não tem koinonia, você não tem comunhão. Por que eu não separo da minha mulher? Por quê? Porque ela é linda? Maravilhosa? Não, porque eu tenho aliança e compromisso. Por que os casais se separam? Porque eles não têm aliança nem compromisso. Porque eu tenho uma aliança e um compromisso, então eu não tenho como separar. Mas ela vai me desagradar? Vai. Eu vou desagradar ela? Vai. Por que ela não separa de mim? Porque ela tem uma aliança e um compromisso. Crente que não tem aliança e compromisso com a igreja, na primeira mensagem que desagradar, ele não volta nunca mais. Porque ele ainda não tem comunhão, ele não tem aliança, ele não tem compromisso, ele só tem um lugar para cuidar dos caprichos dele. O dia que ele achar que isso aqui não está bom, ele procura outro shopping das igrejas. Ele vai lá no menu de shopping de igreja. Não, essa aqui cuida bem de criança, essa aqui o som não é alto, essa aqui não pede muito dinheiro, essa aqui tem dons, para lá que eu vou. Aí ele vai para lá. Aí no dia que lá acontece outro problema, ele pega o menu de novo.
Fala, vamos para o shopping das bênçãos das igrejas, vamos achar outra. Ah, isso aqui tem estacionamento para o carro. Isso aqui o pastor é fogo puro. Aí desagrada de novo, ele procura o menu de novo e vai procurar outra igreja. Sabe qual é o problema dessa pessoa? Ela não tem aliança, nem tem compromisso. Pesado, né? Fala para a pessoa que está do seu lado, é pesado, irmão? Agora pergunta assim, você tem comunhão? Você tem compromisso e aliança com uma igreja? Com a visão dessa igreja? Com o propósito? Cada igreja tem a sua visão, irmão. Deus deu uma visão para nós. Se Deus te mandou para cá, você tem que entender a visão daqui. Ah, eu estou aqui porque eu gosto, mas eu não estou com a visão. Então vai embora, irmão, porque não adianta. Você só pode ficar aqui se você entender a visão daqui. Porque o dia que você entender a visão, você vai ter aliança e compromisso com ela. Fora disso, só está esperando o dia de você ser decepcionado com alguma coisa e nunca mais voltar aqui. Só está faltando o dia de você ver que o pastor não é essa maravilha toda, e não é mesmo, e você ir embora e falar assim, vou procurar outro. Quem tem aliança e compromisso não tem como ir embora. Já viu o casamento que não é casamento? Não tem, é contrato? Como é um casamento de contrato? Casamento de contrato é aquele casamento assim. Fez um contrato. Enquanto você não me trair, eu não te traio. Enquanto você me amar, eu te amo. Enquanto você me abençoar, eu te abençoo. Enquanto você estiver comigo, eu estou com você. É um contrato. Mas um dia que um quebra o contrato, o outro fala assim, então eu posso quebrar também. Você me traiu, então eu vou te trair também. Você parou de ser fiel, então eu vou deixar... Isso não é aliança, isso é contrato. A aliança que eu tenho, independente se ela me trair, eu tenho que ser fiel a ela, porque eu tenho uma aliança. O problema dos casamentos hoje é que eles são contratos. Eles não são aliança. Ah, vão separar? Por que você separa? Porque é contrato, não é aliança. Porque a aliança não tem como separar. E assim, é no emprego, é na criação dos filhos, e veio parar na igreja. A igreja virou o lugar de realizar os nossos desejos. E o dia que ela não realiza mais, a gente procura outra. Você só vai ter koinonia, você só vai ter comunhão o dia que você tiver aliança e compromisso, seja com essa igreja, seja com a que você vai, seja com a que Deus botar. Senão você vai ficar a vida toda pulando de galho em galho procurando uma igreja. Eu quero finalizar com você nessa noite. Talvez seja a palavra mais difícil que eu já preguei aqui nessa. Mas tinha um monte de gente perguntando, pastor, o que é koinonia? Então eu estou te explicando o que é koinonia. É vida compartilhada, é aliança, é compromisso. E último, quero ler um texto para você. Um texto que está em João, capítulo 17. Koinonia é a comunhão que há na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você já pensou na comunhão que existe em Deus, Jesus e o Espírito Santo? Tenta imaginar a comunhão que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm tanta comunhão que eles são três, mas são um. Agora olha o que Jesus falou. João 17, a partir do verso 11. E eu vou encerrar com esse texto. Diz assim: Jesus estava prestes de morrer, de ser crucificado. E ele faz uma oração. E ele diz assim: não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Jesus estava orando pelos discípulos e por nós. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, que me destes, para que sejam um, assim como nós. Presta atenção. Olha aqui para mim. Jesus está orando para Deus e ele fala assim: Senhor, guarda eles, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu vou continuar antes de ler, eu preciso que você entenda isso. Você já imaginou a comunhão que existe entre Deus,
Jesus e o Espírito Santo. E Jesus está orando, não é eu que estou orando. É Jesus. Ele está falando assim, que eles sejam um, como nós somos um. Porque para você não dizer que isso é impossível, é Jesus que está orando. Verso 12. Enquanto eu estava com eles, e eu os guardei e os preservei no teu nome que me destes, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora vou para ti, e digo isso, enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. E eu lhes dei a tua palavra, e o mundo lhes odiou. Deixa eu te falar, olha aqui para mim. Se você serve ao Senhor, o mundo não gosta de você. Não é eu que estou falando não, tá? É Jesus. Eu vou ler aqui de novo para você. Ó. Verso 14. Eu lhe dei a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo não gosta de vocês. O mundo não gosta de nós. Tem gente que quer ficar bem com todo mundo. Tem gente que quer ficar bem com todo mundo. Mas Jesus está falando que o mundo não gosta de nós. Por isso não tem como ter comunhão com o... Se o seu melhor amigo é do mundo, você está sem amigo. Você não tem amigo. Vamos lá. Por que que o mundo nos odeia? Pois não somos do mundo, assim como eu também não sou. Você acredita em extraterrestre, irmão? Não? Pois é, mas deveria acreditar. Porque o que é extraterrestre? São pessoas que não são desse mundo. Jesus está dizendo que nós não somos desse mundo. Nós somos extraterrestres aqui. Verso 15. Jesus falou assim: não rogo que tires do mundo, mas que o guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Tem até uma piada, né? Tinha uma piada que tinha um rapaz que ele tinha que ir para casa, mas ele tinha que atravessar o cemitério. Aí estava de noite, e ele estava com muito medo. Se ele atravessasse o cemitério, ele cortava uma volta muito grande. E ele com medo de atravessar o cemitério, e ele ali esperando, até que chegou meia-noite, chegou uma pessoa, um crente, com a Bíblia na mão, e o crente entrou pelo cemitério, falou: você vai passar aí? Falei: vou, aqui corta caminho. Rapaz, então eu vou com você também, então pode vir. Rapaz, eu estava com medo de passar aqui, rapaz. Aí o crente falou assim: rapaz, eu também tinha muito medo. Não tinha medo, irmão, medo, mas agora que eu não sou mais desse mundo, o cara sumiu. Deixa eu te falar, sabe qual é o seu problema? É que você ainda continua achando que você é desse mundo. Gente, é Jesus que está falando que nós não somos daqui. Sabe qual é o problema dos crentes? Eles ainda querem ter riqueza nesse mundo. Eles querem ser famosos nesse mundo. Eles querem ter as coisas desse mundo. Mas se você é um filho de Deus, Jesus está falando que nós não somos desse mundo. Se você tivesse hoje 2 milhões de dólares, não é de reais não, 2 milhões de dólares, e você tivesse que botar esse dinheiro no banco, e você soubesse que aquele banco que está ali vai falir daqui 6 meses, você colocava seu dinheiro lá? Não? Por que você coloca a sua vida nesse mundo se ele já está prestes a falir? Porque você ainda não entendeu que nós não somos desse mundo. Tem gente que você fala assim: Jesus está voltando. Ele falou: não, deixa eu casar primeiro. Como assim? Você não entendeu ainda. Jesus está falando assim: olha, rogo-os que não tires do mundo, mas que os guarde do maligno.
O diabo não pode tocar em nós aqui, amém, amado? Porque Jesus orou. Eles não são do mundo, verso 16. Assim como eu também não sou. Santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Aqui, você é um enviado de Jesus nesse mundo. Para quê? Para pregar para esse mundo que Jesus está voltando. Não é para ficar aproveitando dele, não. Verso 19. Está chegando onde eu quero. Porque eles, e por eles me santifico, para que também ele seja santificado na verdade. Tem crente tentando se santificar com as suas forças. Ah, mas nós temos que ser santos, fazer uma vida miserável, e tentando fazer tudo. Jesus está se santificando por nós. Quanto mais você tem revelação disso, mais vida de santidade você busca. E agora, verso 20 e 21. E rogo não somente por esses. Jesus estava orando pelos discípulos. Ele falou, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra de Deus. Tem alguém que creu em Jesus aqui, amém? Então essa oração era para você. Agora onde eu quero? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sabe quando o mundo vai saber que Jesus foi enviado aqui para essa terra? Quando as pessoas olharem para nós e vermos que nós somos um. Sabe, essa é a comunhão da Trindade. Só há comunhão entre pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão. Koinonia é o cumprimento da oração feita por Jesus. Essa oração é tremenda. Essa oração é linda. Você já imaginou a comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Como é a comunhão da Trindade? Jesus orou para que nós pudéssemos experimentar essa comunhão. Muitos me criticam por pregar uma coisa que não dá para viver nesse mundo. Isso é impossível. Pastor, é impossível ter uma igreja que viva essa comunhão que Jesus falou. Mas se Jesus orou, se Jesus pediu, eu acredito que é possível sim. Se tivesse qualquer outra pessoa orado, eu não acreditaria. Mas se Jesus orou para que nós fôssemos um, como Ele, o Pai e o Espírito Santo então eu acredito que isso é possível. Eu não vou desistir enquanto isso não acontecer. Eu creio que nós podemos ter esse tipo de unidade. Eu reconheço que nós estamos longe, mas desistir não é a vontade de Deus. Mede-se a grandeza de um homem pela grandeza dos seus propósitos. Eu queria te convidar a você ficar de pé. Estamos longe desse tipo de comunhão. Estamos muito longe disso. Mas não devemos nos desculpar e fugir do desafio. Nós precisamos buscar essa realidade. Esse é o propósito final de Deus. Nós queremos ganhar uma geração e gerar milhares de filhos para o Senhor. Mas nada disso vai acontecer se nós não tivermos unidade de propósito. O alvo final da comunhão é sermos igual a Cristo. Sabe, meu amado? Se igreja para mim e para você é só vir num culto de domingo à noite, cantar 4 músicas, ir embora e passar o resto da sua semana esperando o próximo domingo, nem eu nem você entendemos nada de igreja ainda. Igreja é vida compartilhada. É estar junto, é viver junto. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Você tem comunhão, meu? Oh, Jesus. Peça a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Natureza de Cristo agora.
vive isso? Você realmente vive isso? Nós somos uma família de vencedores. Olha aqui, já vou orar para a gente encerrar. Sabe qual é um grande problema que o diabo colocou no meio da igreja? É que ela acha que Jesus veio aqui morrer na cruz para abrir uma igreja. Jesus veio aqui, morreu na cruz e agora ele abriu a igreja do cristianismo. Tem nada mais superficial, mais maligno do que isso. Ainda que todas as igrejas que existam são necessárias e é bênção de Deus, porque ninguém vai ter desculpa de ir para o inferno porque não gostava daquela igreja. Tem igreja do jeito que você quiser, irmão. Tem igreja de culto que tem 20 minutos. Tem igreja que tem um culto na semana. Tem igreja que tem culto todo dia. Você não vai ter desculpa. Mas Jesus não veio aqui abrir uma igreja. As pessoas acham que Jesus veio abrir uma igreja aqui. Salvou o homem para agora botar a gente dentro de uma igreja. Esse não é o propósito de Deus. Não tem nada mais maligno do que isso. Jesus, ele veio aqui para cumprir o propósito de Gênesis. Quando ele disse para Adão e Eva, ele falou assim: vocês são meus filhos. Não são? Eu não fiz você? Fez. Então agora, cresça, encha a terra de filhos. Mas o homem não fez isso. Aí o que Jesus fez? Veio aqui morrer para ter uma igreja. Não! Jesus veio aqui morrer para construir, para constituir uma família, a família de Deus. Quando você aceita Jesus, você não se torna membro de uma igreja. Quando você aceita Jesus, você não se torna membro de uma denominação. Tem gente que fica defendendo denominação. Eu sou da igreja tal, sou da igreja tal. Como que isso fosse alguma coisa? Isso não vale nada. Isso não vale absolutamente nada. Jesus não veio aqui para você fazer parte de uma igreja. Jesus veio aqui para você fazer parte de uma família. Não importa se essa família é assembleana, batista, presbiteriana, não importa, somos todos da família. Deus te colocou para você ser membro de uma família, não membro de uma igreja. Agora, todos nós aqui temos família, não temos? Então você sabe o que é família. Família é o quê? Vida compartilhada. Família é estar junto. Família é comer junto. Família é brigar junto. Família é consertar junto. Isso é família. Isso é família. Então quando você aceitou Jesus, Deus te colocou numa família. Que família? A família de Deus. Agora imagina uma família grande, você fica lá no dia de Natal, sentado no seu canto, tem comunhão com ninguém, tem um peru lá na mesa, tem aqueles doces que, né, que é rabada, como é que é, aqueles doces que faz manjar, pudim, tem tudo lá no Natal, na família tá reunida e você fica lá no cantinho, igual um Zé Ruela, né, tá todo mundo comendo, Denilson tá quase morrendo, e você tá lá no cantinho, lá, sozinho, morrendo. Porque não tem conexão com a família. Se você vem na igreja e não se conecta com a família, isso não é igreja, isso não é comunhão, isso não é coinonia. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Claro que tem, claro que eu tenho. Quem te falou que eu não tenho? Você tem a ver com a minha, eu tenho a ver com a sua, porque nós somos membros do mesmo corpo. O que você faz me afeta, o que eu faço te afeta. Pastor, mas não dá para saber tudo. Vai para as células, fica lá nas células, num grupo pequeno, que você vai ver um cuidando do outro, um amando o outro. Você vai entender o que é igreja. Isso aqui sozinho não é igreja.
Isso aqui é uma asa só batendo, toda desequilibrada, caindo, se machucando. Enquanto você não participar de uma célula, você ainda não entendeu o que é igreja. Talvez você não volte aqui nunca mais. Mas quando eu chegar diante de Deus, eu pelo menos estou ensinando aquilo que a Bíblia manda ensinar. Se você ainda não participa de um grupo pequeno da igreja, você ainda não entende nada de igreja. Você só é um religioso que vem para o prédio no domingo à noite. Você não tem comunhão ainda. Porque aqui não dá para ter comunhão com todo mundo. O máximo que você vai conseguir aqui quando acabar o culto é dar um abraço em 5, 6 pessoas e ir para sua casa. Vou deixar essa palavra para você nessa noite. Talvez as palavras mais difíceis que eu já preguei. Para que você entenda que estar junto, comer junto, fazer churrasco junto, jogar bola junto, isso não é comunhão. Ir para a praia junto, ir para a piscina junto, fazer piquenique junto, isso não é comunhão. Só se torna comunhão se tiver a mesma visão, o mesmo propósito, aliança e compromisso. Aí se torna koinonia, se torna vida de Deus. Vamos encerrar? Vamos cantar só mais um pouquinho para a gente encerrar. Oh, Jesus.